explicando algumas coisas sobre educação, tá bom? Vídeo da minha mana Reply, like dada aqui na minha querida. Ontem a gente viu um vídeo, né, que eu tava contando algumas histórias da minha época de escola. E aí eu tava contando, a gente viu um vídeo sobre se a escola mata a arte e tal. E aí eu falei que esse vídeo aqui da Reply era muito bom e a galera hypou, então bora ver aqui. Isso não é um vídeo de cancelamento, isso é um vídeo expressando meus pensamentos sobre o que ele disse. Só isso, os comentários são moderados, eu não vou deixar faltarem com respeito com nenhuma das partes. Para quem não sabe também, contextualizando, esse vídeo ele foi lançado na época que o Todinho lançou um curso dele, um curso de programação, onde ele meio que critica as escolas, fala que as escolas elas não seguem a taxa de QI, e tava rolando uma treta. Em vez da Reply fazer um vídeo falando sobre a treta, ela decidiu falar sobre escola na época e ensinar para as pessoas que escola não é um demônio de 7 cabeças e tal. E aí ela fez esse vídeo muito bom falando sobre educação e tal, e mano, é um conteúdo, pô, firme, tá? Bora, Reply. Opa, meu nome é Reply e hoje eu vou falar sobre educação, respostas e como a gente pode discordar das pessoas sem brigar. Então, como vocês podem ver pelo título ou pela thumb, que eu ainda não decidi como vou fazer no momento que eu escrevo esse vídeo, dá pra reparar que eu decidi responder o vídeo do Todinho. Mas já se preparem pra ficar entediado se vocês vieram atrás de sangue nos olhos. Escola é legal, mano, depende muito do motivo. Tipo, o que é legal na escola? Eu acho que é muito mais sobre isso. Escola em geral não é legal. Eu apenas discordo nesse vídeo de muitas coisas que ele disse, e eu quero apresentar a minha resposta pra vocês. E com isso, vocês podem decidir qual ponto de vista vocês preferem, sendo as pessoas gentis que eu tô cultivando aqui na minha comunidade, sem atacar ninguém e argumentando de forma civilizada, beleza? Ai, Reply, mas se não é pra brigar, pra que fazer um vídeo? Porque eu acredito que ele tá espalhando um pensamento que eu não quero que se prolife. Então, foi bonito. Mano, tipo, obviamente ele perdeu muita view no canal dele e tal, mas eu genuinamente não acho que ele se ferrou tanto quando a galera acha, mano. Ele tá vivendo com marketing digital e tal. Mano, ele tá bem de boa na fita, mano. Ele trabalha em casa, ele tá suave. Ele só não pega mais tanta view nos vídeos dele, porque a galera já não leva mais tão a sério o que ele fala, por causa de toda essa treta. Mas com vida profissional, mano, o Todinho já deve estar quase aposentado até, pelo que eu vi da vida dele que tava rolando. Na minha comunidade e no pessoal que me assiste mesmo. E eu tô vendo ele ser dito aqui e acolá. Então é uma boa oportunidade pra educar o meu público, porque esse vídeo é sobre isso, é sobre educação. Na real, eu fui fazer uma live na maior paz da minha vida e 10 pessoas vieram me perguntar o que eu achava de que ele tinha lançado um curso. Então, realmente me deixou preocupada que esse tipo de pensamento começasse a circular na minha comunidade. E só pra me adiantar o hate, que geralmente são 3 tipos de comentário, sim, o cara é 10 vezes maior que eu em views e blá blá blá. Se fosse o pior é que eu acho muito difícil alguém ter hateado a Reply por causa desse vídeo aqui, mano. O Todinho tava muito cancelado, mano. Não tinha ninguém defendendo ele. Eu faria sobre pessoas que são maiores do que ele. Sobre minha propriedade do assunto e pra quem precisa de carteirada inútil, eu tô quase me formando em mestre em pedagogia pela USP. Então eu estudei o suficiente pra poder dar meus 2 centavos sobre o tema. E sobre a louça pra lavar, esse é um comentário machista, então nem precisa ver o vídeo. Afinal, vai ser só uma mulher dando opinião. Mas se você ainda tá aqui e decidiu me dar uma chance, braba, vamos nessa. Cria um curso que eu pagaria com certeza. Sério, seu jeito de explicar as coisas é muito simples. E vai educar a gente hoje? Quem dera eu tivesse... Não, vai ser Reply. Ela é a pessoa intelectual da sala, eu sou apenas o canal de react pequeno. Padrão. Ele introduz o tema do vídeo com comentários elogiosos sobre a didática dele. Um homem de marketing. Nada de errado nisso. Aí, na segunda frase, ele já vai soltando a primeira mentira dele, que ele mesmo vai desmentir mais pra frente no vídeo. Qualquer vídeo que for editado por alguém com mais de 2 neurônios é melhor que a escola, é o que ele vai dizer. Eu ensino melhor que a escola. E eu nunca deixei isso subir a cabeça, porque qualquer vídeo no YouTube que tenha um roteiro e seja editado por alguém com mais de 2 neurônios é melhor do que a escola. Dá de relevar agora, porque é alívio cômico, né? Eis o Yuni fazendo aula de narrativa via YouTube falando de personagenzinho de anime. Yes! Um professor, praticamente, né? E o Neo Betinha que tá tentando sugar a treta de anos atrás. Mano, eu estou tentando farmar numa treta de 1 ano atrás. Isso é real, né? Ele vem dizendo. Porque a escola é um ensino ultrapassado, cara, que já passou da hora de... Até onde eu sei, hoje em dia ela já é professora, não? A Reply? Ser extinto, você fica meses pra aprender algo que você aprenderia em 10 minutos no YouTube. Tipo o verbo to be. Esse argumento do verbo to be é um clássico. E é verdadeiro. Todo ano chega um professor... É que esse bagulho do verbo to be também não faz sentido. Porque realmente, todo ano eles ensinam isso em inglês e tal, que é uma merda, na minha opinião, tá? É impossível aprender inglês no Brasil. Mas, mano... Tipo, porra, e Bhaskara, porra, vou soltar aqui e células tronco, e placebo, e tabela periódica,
E sei lá, mano, não sei, história do Brasil, Segunda Guerra Mundial, placas tectônicas, esse não é o tipo de coisa que você aprende todo ano igual, mano. Mestre é de pós-graduação. Mano, eu não me formei no Brasil, eu não sei como é que se chama os bagulho. De inglês, voltando no mesmo tema. O engraçado é que esse argumento nunca é usado para exemplificar logaritmo, soma fatorial, porcentagem. Aí, ó, ela é inteligente, ela sabe ela sabe termos intelectuais, mano. Eu não manjo não desses bagulho. Logaritmo, nossa! Como eu tô feliz de não ter aprendido logaritmo. Vérbio, sujeito, predicado, vírus, como funciona uma infecção bacteriana, círculo de Krebs e meio que 90% das matérias. Porque se você pensar bonitinho e olhar a grade curricular do pessoal que estudou antes do novo ensino médio, tirando inglês e sociologia, nenhuma outra matéria da grade tem tempo de se repetir. Isso é real. Eu não tava no Brasil quando lançou o novo ensino médio. Já tinha quitado do Brasil, ô glória. Mas, tipo, tá ruim esse novo ensino médio, ficou melhor. O que é advérbio, Yuni? Sei lá, cara. Nunca escutei esse termo na minha vida, man. Eu aprendi gramática em inglês, mano. Não sei os termos. Tipo, você aprende, tipo, tabela periódica, mano. Eu aprendi a tabela periódica inteira em inglês. Eu não sei tabela periódica em português. De ano, é isso. Ou você aprendeu, ou vai se ferrar no vestibular. Desde que eu tava na escola, eu questionava essa forma de aprendizado que inclusive, a tabela periódica, ela faz bem mais sentido em inglês, tá? Porque, por exemplo, Ixi, eu vou errar pra caralho, tenho certeza que eu vou errar. Mas, por exemplo, eu acho, se eu não me engano, que PH ou PO em português é fósforo, o que não faz o menor sentido, porque fósforo em português é escrito com F. Mas em inglês, fósforo é PHO, né? Fósforo. E aí faz total sentido. É mais didático a tabela periódica em inglês. Simplesmente normalizou. Porque eu não fazia absolutamente nada na aula, nem copiava as lições na lousa e sempre tirava nota boa. Quando tinha alguma prova, as perguntas eram tão fáceis que era só estudar 1, 2 dias antes. Chegava a ser ridículo. Eu não estudava. Eu já contei isso na live passada, não vou ficar repetindo história. Mas, mano, eu queria ter essa capacidade mental na minha época de escola, de ver que falta 2 dias pra uma prova chegar e, em vez do meu pensamento ser, porra, eu tenho 2 dias, vou jogar um Mine que eu tô de boa, o meu pensamento fosse, porra, tem 2 dias, eu vou estudar agora pra eu poder dividir minha carga de estudo entre esses 2 dias e eu não precisar estudar tanto antes da prova. Tipo, caralho, você tem que ser muito maduro pra ter esse pensamento. Caralho, mano, então hoje eu vou jogar um Mine e eu deixo tudo pra estudar amanhã. Bom demais, mano. O novo ensino médio não sei como era antes de botarem, mas não parece nada demais. Mas o que muda? Vocês sabem o que muda do novo ensino médio pro outro? Mas sei o que é logaritmo, eu não tenho ideia do que é logaritmo, mano. Agora ele usa não peguei o novo ensino médio pra justificar o meu chat é todo mundo muito mais velho ou muito mais novo do que o ensino médio, mano. Advérbio é ser o adjetivo relacionado do verbo. Se eu não estou enganado. Pera aí, o advérbio é o adjetivo relacionado do verbo. Ah, entendi. Tá, então é o adjetivo do relacionado. Tô me sentindo burro. Vou continuar o vídeo. O porquê a escola é ultrapassada, julgando a experiência geral baseado nele mesmo. Isso meio que não é a realidade de todo mundo. Se fosse, todo mundo passaria com 10. Mas eu tenho certeza que o Todinho tinha colegas que reprovavam. Dizer que o ensino é ultrapassado... Das 18 matérias da escola, eu fiquei de recuperação em 16 e de exame em 4. Eu não passei em uma e eu passei por causa do conselho estudantil, mano. Foi muito... eu fui filtrando as matérias que eu tava fudido até eu chegar onde eu cheguei, mano. Eu passei em 12 matérias em prova, mano. Amassei. Baseando experiência geral em pessoal, é um argumento bobo, pra não dizer que é fraco. A escola precisa abranger todos os alunos, e a média de QI no Brasil é 83, o que significa que a escola... Eu vi um vídeo ontem sobre QI, né, porque eu disse que meu QI era 115, e aí a galera começou a falar que eu não sabia, mano. Ai, QI muda alguma coisa ou QI é tipo signo? Eu descobri que QI é meio vibe signo, que não muda muita coisa pras pessoas. E, mano... QI não importa não, mano, vai se fuder, não tem nada a ver QI da pessoa com nada dela, mano. Eu sou burro pra caralho, eu tenho 115, isso não muda porra nenhuma aí, esses números não valem de porra nenhuma, tá? Precisa ter um nível de ensino que também abranja quem tem 83 de QI. Então você é obrigado a aprender como uma pessoa de 83. Hello, mano, tem um cara que é membro chamado... Mano, que nick do cabeta. Eu vou chamar você de Mil porque são as suas 3 primeiras letras. Hello, Mil, seja bem-vindo. Mano, como é que esse cara é membro? Desde quando esse cara é membro? Que é essa porra aqui, mano? Oxi.
Então, mano, eu não sei quem é esse cria aí, mano, mas seja bem-vindo aí, ô Mil. Seu nome é muito difícil, Mil JPEG aí, seja bem-vindo. O novo ensino médio basicamente adiciona um monte de matéria, entre aspas, inútil, que vai fazer você focar no mercado de trabalho e pra isso vai tirar a obrigação de um monte de matéria normal. Ou seja, vai ter tipo economia, por exemplo, economia no lugar de artes, por exemplo, é isso que você tá querendo dizer? Eu vou pro ensino médio na federal, dizem ser difícil? Mano, parece um nome federal, ensino e médio, parecem três palavras que tornam algo complicado, mas você consegue, meu queridão, tu é intelectual, tu gosta de matemática, mano, isso daí já é uma puta vantagem. 3 de QI. E se você não tem ideia do que esse número representa, um orangotango pode chegar a ter 90 de QI. Oh, a grande ideia do QI. Uma média. Então, galera, eu sei que o Todinho se coloca acima da média durante o vídeo inteiro, mas não é assim que QI funciona. Primeiro de tudo, média de QI de qualquer país é 100. 100 é a nota média. Caralho, é uma 100 então, né? 115, mano? De todas as pessoas tem um potencial entre... Ah, eu tenho cravado 115, mano! Se tivesse... de QI a mais eu seria acima da média. Vai se fuder, foi muito perto, cara. Ah, mano, que peba, mano, que paia, mano. Por 1 ponto eu não sou de QI acima da média. Vai se fuder, mano. A média é 80 é comparar a média de um país com o outro. E confiar numa fake news aleatória que não explicou o conceito direito. Você tirou mais que 100 no seu país... Não tem economia, Yuri, mas tem uma matéria chamada Projeto de Vida. Não faço ideia do que é. Ué, tu não tem essa matéria, essa aqui. Nossa, lembrei que tinha matéria tipo sobre dinheiro, eu acho. Eu tô muito confundido. Eu acho que sobre dinheiro deve ser economia. Eu acho que deve mudar de tipo escola pra escola. Deve ter algumas que é projeto de vida, algumas que é sobre economia, provavelmente. É que é foda, mano, porque se eu não me engano, eu posso estar errado desse dado, mas na última vez que eu olhei, era tipo 3% do Brasil já de pessoas investem. Ou seja, se você tem aula de economia, tem uma chance absurda do teu professor de economia nunca ter investido na vida, por exemplo. Então, sei lá, eu não sei se ele seria a pessoa mais correta pra te dar aula de economia, mano. Olá? E aí, meu mano, meu vice-membro aí, que eu tenho uns 2 vis, né? Seja bem-vindo, vice-membro. Você tá acima da média. Tirou abaixo, tá abaixo da média. Segundo os testes de QI, ou de verdade no caso, eles são considerados ultrapassados pela pedagogia. Faz mais de 40 anos que não se usam exames de QI para medir a inteligência das pessoas, porque ele não qualifica e nem aborda todos os tipos de inteligência que já foram descobertos, que eu falo nesse vídeo aqui. Esse teste específico só julga sua capacidade de performance em um tipo de inteligência específico, que adivinha, é completamente gabaritável, sendo que ele surgiu com Mano, tinha aula sobre dinheiro no ensino fundamental? Caralho, mano, tá avançando essa escola aí, mano. Eu tinha projeto de vida, supostamente era pra guiar o aluno a decidir a sua profissão. É o que disseram, mas não é o que aconteceu. O que é que eles davam nessa aula? De identificar crianças que estavam abaixo da média, e não foi feito para identificar pessoas acima da média ou medianas, e nem era para ser aplicado em pessoas que hoje em dia a gente chama como neurotípicos. Já é comprovado... Ou seja, era para conseguir identificar a gente... Puta, eu ia falar gente burra, mas aí eu ia me sentir mal chamando as pessoas de burra. Era tipo, o meta é encontrar gente que tem dificuldade e não gente que é muito acima da média, era esse o objetivo, né? E também não gente que tem tipo TDAH, dislexia, autismo e tal, isso aqui. Por exemplo, que pessoas brancas, ricas, saudáveis e europeias tiram os melhores resultados nesse tipo de teste, justamente porque eles têm acesso a melhores escolas, têm professores particulares, não têm que passar por ensino à distância, possuem escolas de qualidade, com alimentação de qualidade, professores motivados e geralmente um lar estável. E tudo isso influencia no quanto que você performa bem em uma prova de multiplicação. Puta, aí eu amei. Mas faz sentido até. Eu tenho algumas dessas coisas aí, o lar estável e tal, faz sentido. Escolha. Se você pegar um teste de QI e aplicar no Quênia, coisa que já foi feita, os alunos de lá não fazem as provas do modo como a gente faz. Então, se você pegar as notas deles e comparar com uma pontuação de um aluno europeu, a pontuação deles vai ser de 72. Hoje em dia pode servir pra isso? Pra isso tá falando de encontrar gente, de ajudar a gente neurodivergente, ou tá falando de ranquear a gente com QI muito alto? Eles vão ser considerados abaixo da média porque eles estão sendo comparados com pessoas que têm acesso... Deixa eu explicar do jeito que era projeto de vida. Eram várias perguntas pra responder, pra conhecer a si mesmo. Ah, era tipo uma aula de filosofia pessoal, né? Uma aula de filosofia interpessoal. Eu tive projeto de vida no 7º ano. No geral, eles só davam mais aula de matemática naquela... Que merda. Uma educação que eles não têm. Isso quer dizer que toda a população do Quênia é burra?
Não, eles são extremamente inteligentes e eles desenvolvem os próprios métodos de pesquisa, o próprio método de ensino e o próprio sistema avaliativo, porque eles fazem provas com uma estrutura diferente de pergunta e assinalar resposta. Eles têm uma estrutura argumentativa. Basicamente, quando você submete um teste de QI sem saber... Que é bem mais inteligente, né? Tipo, em vez da pessoa poder chutar a resposta, ela tem que argumentar por que uma... Em vez de você te dar uma pergunta e você tem que chutar a resposta, ela te dá uma resposta e faz você argumentar por que aquela resposta é correta, mano. Eu acho que faz até mais sentido, falando, tipo, que a pessoa tem que pensar mais, mano. O que ele faz, você tá colocando um peixe pra correr no triatlon. E é só isso. Não é uma prova que foi feita baseada numa constituição social dos caras. Ou na nossa aqui no Brasil mesmo, como a América Latina. Já foi comprovado, por exemplo, que o nosso Enem é muito mais difícil que vários exames de admissão de universidades dos Estados Unidos, que são consideradas tops de linha, mas isso não torna os jovens de lá mais burros que os nossos. São exigências diferentes de povos diferentes, com preparos diferentes. Então a escola te condiciona a ter uma mente inclusive, vou falar um bagulho pequena. aqui que é real, tá? Como alguém que já estudou em escola em diversos países e pai, pum, eu vou dizer aqui, tá? A escola, o ensino médio, tá? Não tô falando de faculdade. O ensino médio e fundamental do Brasil é melhor do que o dos Estados Unidos. Se você for pegar alguém que passou numa escola particular no ensino médio do Brasil e alguém que passou numa escola particular no ensino médio dos Estados Unidos, o brasileiro iria melhor em uma prova. E se daria melhor na vida profissional do que alguém do ensino médio da escola dos Estados Unidos. O Brasil ele é melhor até esse ponto. Aí quando vai pra faculdade, obviamente, os Estados Unidos investe mais nessa parte. Mas, mano, o ensino médio dos Estados Unidos é péssimo, mano. Péssimo. E muitos gênios se perdem nesse caminho porque é como se você Gênios. colocasse uma águia num galinheiro. Aqui, o cara só usa uma falácia. Primeiro, porque a escola brasileira não é estruturada nessa lógica de QI, desde o fim da ditadura militar. Segundo, porque ela abrange pessoas de diferentes graus de inteligência e capacidade cognitiva, não torna a escola negativa, torna a escola inclusiva. Não é porque, ó, vou falar um bagulho aqui sobre os Estados Unidos. Você não precisa ser formado em pedagogia pra você dar aula nos Estados Unidos. Não é uma lei, você não precisa ser formado em pedagogia para dar aula de pedagogia. Por exemplo, para dar aula de matemática, você só tem que ser formado em matemática. Para dar aula de economia, você tem que ser formado em economia. Para você dar uma aula sobre idiomas numa escola americana, você só precisa ser fluente no idioma que você está dando aula. Ou seja, pode ser a professora de francês de alguém na escola dos Estados Unidos. Ela não necessariamente é uma professora de línguas. Ela é só uma francesa fluente. Sabe? Então, como não precisa saber dar aula, como você não precisa saber ensinar, você só precisa saber da matéria, muitos professores dão matéria sem saber guiar o aluno para aprender sobre a matéria. Então, os caras saem completamente despreparados. Enquanto isso no Brasil, você precisa ser formado em pedagogia para dar aula, sabe? Então, os professores são muito mais preparados para ensinar uma pessoa a matéria, em vez de só saber muito da matéria, sacou? Isso é por conta da... Ah, não, peraí, já vi isso. Verdade, não dá muita estrutura pro Enem chatão. Então, Ah, não, peraí. Como assim não dá muita estrutura? Tem muita... É porque eu não sei como é que a escola... Tipo, eu não sei como é que é a época de preparação, porque eu não passei o ensino médio em escola pública no Brasil, né? Parte do ensino médio eu já tava aqui, então sei lá como é que é direito no Brasil. Quer dizer, eu não passei o ensino médio inteiro no Brasil, então eu não sei como é que é em geral o ensino médio brasileiro. Mas, até onde eu tô sabendo, a maioria das escolas, elas focam em fazer os alunos passarem em simulado Enem, não é? Eu acho que esse é o foco do ensino médio. E não, você não é obrigado a aprender como uma pessoa mais, entre muitas aspas, burra que você. Você recebe o conteúdo no tempo previsto para o seu cérebro de adolescente aprender a matéria. E se você aprende mais rápido, você é classificado como uma pessoa de altas habilidades, a grosso modo. Ela ia começar a achar que é uma galinha e ia se comportar como uma galinha e muito provavelmente ia morrer sem saber que ela pode voar. Aqui, me desculpa. O cara tá só inflando o próprio ego e sendo um pouquinho arrogante. Essa história do condicionamento é um ramo da psicologia que também já foi considerado como ultrapassado. Embora existem dados que mostrem que você é influenciado pelo seu meio social, também existe a comprovação de que o seu intelecto é exclusivo seu, e ele não consegue ser completamente moldado ou domado. Não existe lavagem cerebral, e o mais próximo que a gente tem é o Pavlov. Mano, tem, mas, mano, usa vírgula, por favor. É muito difícil ler sem vírgula. Tem, mas, tipo, acho que não foi feito direito. Ah, sim, é porque, pô, eu tô levando em consideração as escolas particulares do Brasil. Escolas particulares do Brasil, elas focam em você ir bem no Enem, simulado, ou conteúdo, participar lá. Oh, meu Deus.
Love, uma prova disso que você mesmo diz que você é obrigado a se condicionar é você, que não se condicionou. Você se vende como diferente, que lutou contra o sistema e não se perdeu, mas você frequentou a escola a vida inteira. Qual que é o sentido desse argumento? Verdade. Pelo seu argumento, a Voltei. escola Oi, falhou Vi, seja bem-vindo, meu até querido. em te prender nessa caixa de... Eu tô vendo um vídeo sobre ensino e escola no geral, assim. Não existe preparo pro Enem em escola pública, Yuni. Se existisse algo, é por pressão dos alunos. Então, eu acho que os alunos em escola pública no Brasil, eles estão muito mais por conta própria do que... Porque os alunos de escola particular no Brasil, eles são forçados a aprender. Por quê? A escola particular no Brasil, como ela não tem suporte do governo, ela depende de ter alunos, né? Óbvio. Então, tipo, ter alunos pagando, claro. E o aluno, ele não vai pagar por um ensino ruim. Então, geralmente os alunos, eles vão o quê? Nas escolas que têm as melhores notas em Enem, maior taxa de alunos passando em faculdade, maiores notas em simulados. Então, a escola particular, ela meio que obriga o aluno a ir bem. Ela força o aluno a ir bem. Você tem que ir bem no Enem. Foda-se que você quer ser artista e alguma parada assim. Você precisa tirar nota alta no Enem porque a escola depende disso. Já a escola pública, eu acho que o aluno fica muito mais por conta própria, talvez. Tipo, mano, estuda aí, foda-se. E também que, obviamente, os professores de escola pública são bem mais despreparados do que os de escola particular, óbvio. de QI inferior. Isso não acontece. E além das escolas, eu percebi como tudo que envolve ensino também é ultrapassado. Eu comprei alguns cursos online pra dar uma olhada e é tudo uma bosta. Parece que você tá numa aula na escola com o professor ali escrevendo na lousa, só que online. E o problema disso é que eles não cortam os erros de gravação, eles não editam as aulas, não tem um roteiro que eles estão seguindo. É meio que tudo feito no improviso ali, como se fosse uma aula normal na escola. Agora vamos deteriorar tudo que envolve ensino. Beleza. Todo mundo lembra do que ele falou. Mano, eu não tava prestando atenção na parte do Todinho, tá? Eu desliguei, foi mal, desassociei total. Mas ele acabou de mandar que os professores, a aula do professor devia ser tipo um vídeo tutorial do YouTube, Tipo, aí tem um insert de meme no meio da frase dele, música no background, pausa dramática, uns bagulho assim, ou foi impressão minha? Falou no começo do vídeo, certo? Que qualquer vídeo do YouTube poderia ser melhor. Qualquer vídeo no YouTube que tenha um roteiro e seja editado por alguém com mais de 2 neurônios é melhor do que a escola. Agora ele tá criticando aspectos técnicos de vídeo. Essa é a primeira crítica válida que ele faz. De fato, se um vídeo que é feito pra ser rápido e dinâmico deixa esse tipo de erro, ele distrai o aluno e perde a atenção dele. Mas né, ele tá generalizando uma gama de cursos online por aí, baseado novamente na experiência que ele teve individual. O que não há... Mano, eu ia comentar um bagulho, mas eu acho que, mano, tem uma puta chance dela comentar isso pra frente aqui, mano. Mas, eu não vou comentar sobre isso agora, que eu ia falar sobre por que não vale a pena você ver vídeos via YouTube, tá? Tem um bagulho que eu não lembro o termo, mano. Eu estudei isso via tipo, internet, mano. Não é o que eu estudei em escola e tal. Que era um bagulho que eu tava aprendendo sobre... como aprender... Porque, mano, eu estudo, né? Eu estudo algoritmo, eu estudo... design, narrativa e tal, e eu tava estudando como aprender, né, porque isso é um bagulho que eu acho que a escola devia ensinar, que é a ensinar as pessoas a aprender, né, como estudar. Eu acho que devia ter uma matéria na escola focada em ensinar o aluno a estudar, mano, só isso, esse é o foco da matéria. Mano, tão gritando na minha sala, tô ficando puto. Mas de qualquer jeito, eu acho que devia ter isso, uma das matérias da escola ser isso. E aí, eu vi que tinha um bagulho que eu acho que o nome é Triângulo do Ensino, que é um triângulo que mostra como fazer um aluno aprender. Que precisa de 3 coisas que são essenciais para o aluno aprender. Um professor capaz de ensinar, um ambiente propício para o ensino e um aluno com vontade de aprender. Meio que são as 3 coisas. E o vídeo do YouTube, ele pode ter os dois, né? O aluno com vontade de aprender e o professor capaz de ensinar. Mas ele não é um vídeo no YouTube chato, com você tendo como clicar em um botão e abrir toda a home do YouTube e você tá livre sozinho no seu quarto para fazer qualquer coisa. Não cria um ambiente propício para o aprendizado, e sim para falta de atenção, para falta de foco. Então eu acho que o YouTube, aprender via vídeo do YouTube, ele não tem os 3 requisitos que são essenciais para alguém aprender. Por isso que até hoje é mais recomendado você pagar um cursinho do que você estudar sozinho com um vídeo no YouTube, mano. É um bom argumento. Você falou sobre isso antes? Provavelmente eu já falei sobre isso antes, que eu achei... Eu tava, né, pesquisando como aprender e eu achei, tipo, uma das informações mais maneiras, assim, tipo, a base do ensino. Mó legal, né?
Se quisesse aprender a desenhar, por exemplo, e comprasse um curso do Guilherme Freitas, o argumento dele cairia por terra. Por quê? Bem, porque é um curso bom, mas eu já chego lá pra estruturar isso. Fala galera, na aula de hoje a gente vai aprender a como criar sua própria engine. Aqui ele faz um insert de algo que é pra ser engraçado, mas reflete bem a realidade. Existem sim milhares de tutoriais no YouTube, que são gratuitos, e que ele disse que são melhores do que a escola. Mano, sendo ruim. se eu abro um tutorial do YouTube e não é uma criança de 13 anos pra baixo com o microfone estourado, eu nem continuo assistindo, porque eu sei que ele não vai solucionar meu problema, mano. Se for uma criança ou um indiano com o microfone estourado, eu já sei que vai ser, tipo, conteúdo puro. Que vai ser, tipo, o melhor aprendizado do dia, mano. Ele repete que aprender vendo os erros de gravação tá ultrapassado, porque as pessoas veem vídeos em 2x porque não querem perder tempo. E eu concordo, ver erros e uma didática ruim que enrola o aluno é ultrapassado mesmo. Sabe quem falou que isso era ultrapassado? Comênios, um pensador de 1500, quando ele escreveu o primeiro livro chamado Didática Magna, explicando como a didática funciona. Tô vendo um vídeo explicando algumas coisas sobre educação aí da minha mana Reply. Seria bem-vindo. Naquela época, ele já julgava que professores enrolarem o aluno era um método de ensino ultrapassado. E todo mundo que estuda o mínimo de didática não faz isso. Isso que a gente vê em tutoriais do YouTube não é didática. É uma pessoa sem preparo e sem muita vontade tentando explicar algo sem se importar com o aluno que está assistindo. Então sim, é ultrapassado, mas não se compara nem de longe com a estrutura de ensino de uma escola que tem horários, pautas, apostila, conteúdos que são ligados e planejados uns aos outros e escolhidos a dedo para que o cérebro de um adolescente consiga aprender no tempo que ele tem. Comparar o ensino de uma escola com um vídeo no YouTube é uma besteira. Eu vi recentemente, mano, um amigo meu, ele tava usando o TikTok, porque, né, eu pesquiso tutorial de YouTube no YouTube, né, tipo, como fazer tal edição no Photoshop, sei lá, alguma merda assim, aí eu pesquiso no YouTube. Eu vi um amigo meu, que ele tava pesquisando no TikTok, mano, porque aí aparecia vídeo curto de 1 minuto dos caras explicando, mano, vai tomar no cu também, tem um limite. Quem vê vídeo em 2x, quem usa TikTok, mano, então, mano... É que hoje em dia tem gente que vê série em 2x, mano. Sabe que tem gente que viu os últimos episódios de Stranger Things em 2x, mano? Quero ver uma criança de 13 anos explicando o logaritmo, não duvido que exista, mano. Besteira sem tamanho. Então essa forma de aprendizado tá extremamente ultrapassada, porque algo que você poderia aprender em 10 minutos se torna 1 hora, sendo 50 minutos do professor errando, pensando, desenhando, ilustrando, raciocinando, estruturando o que ele vai falar na cabeça dele. Aqui ele tá criticando o curso de um professor que não tem didática. Beleza, próximo ponto. Por que você acha que uma faculdade tem 4, 5... professor que não é formado em pedagogia faz isso, por isso que os Estados Unidos manda tão mal. 6 anos. Que delícia. Chegamos na faculdade. Vamos lá, mano. O que tu tem pra falar sobre faculdade? Não é porque leva 6 anos pra aprender algo. É porque eles querem te segurar por 6 anos pra você pagar 6 anos de mensalidade. E isso faz a maioria das pessoas desistirem de concluir porque é muito chato, é maçante. Eles não se preocupam em fazer algo dinâmico. Mano, se você tá fazendo o que você não gosta na faculdade, provavelmente vai ser maçante até se for 1 ano. Divertido, que te mantenha com vontade de continuar. Uma faculdade dura em média 4 anos, tirando alguns cursos específicos como medicina. E sim, não leva 4 anos pra você aprender algo, leva 4 anos pra você aprender uma grade curricular completa. Na pedagogia, por exemplo, eu tive 2 semestres em que toda segunda-feira eu tinha que sentar a bunda na cadeira e estudar estatística e flutuação de mercado. E no outro semestre eu tive que estudar o Estatuto da Criança. Né? Mano, se você for formado em pedagogia, deve ter tipo matéria tipo... aprender a abrir uma escola, tipo uns bagulho assim, né? Deve ter tipo umas matérias, uns bagulho muito aleatório. Deve ter muita matéria aleatória, mano. Adolescente, assim como as leis de se abrir um pequeno negócio, porque além de dar aula, o meu curso me preparou pra como abrir uma escola do zero. Aí, ó. Então não é Aí, ó. Literalmente isso. algo que seria possível aprender em 1 ano ou 2, sem falar em todas as aulas aplicadas, como didática no ensino de ciências, de português, de geografia. Mano, na minha faculdade tinha até Business Art and Design, que é uma matéria que é focada em você aprender a marketar os seus personagens, mano. Você transformar o seu Mickey num produto, sabe? É muito louco, tem muita matéria. Tipo, muita gente acha que, por exemplo, o que é que tem de artes pra você estudar, né? Você pode virar um pintor. Você pode estudar design, ilustração e animação, 2D e 3D. Mas não, mano, tem tipo business da arte, conceito de atenção, uns bagulho muito louco, tem muita variação, mano, pra você conseguir transformar, como conseguir os direitos de um personagem,
como transformar o seu universo em uma marca, como apresentar o seu universo para um público, como engajar um público. Tem muita variação e pequeno detalhe que eles vão ensinar pra você, mano. Voltei, desculpa ter saído, um tal de Put estava querendo reiniciar o universo e eu usei o meu Zawardo e derrotei ele. Boa! Mano, Dio, vou te dar uma notícia, eu acho que deu errado. Acho que tu não conseguiu, man. Acho que tu tá dando uma ilusão, mano. Didática infantil, Ele já começou a caçar o Jojo, mano, depois da live, mano, tô no meio do trabalho, mano. CLT e vilão, mano. Eu tô no meu período do CLT, quando acabar a live eu vou caçar o Jojo, mano. Tô no período de CLT ainda. Estatuto da escola, organização escolar, material, ainda. Divisão de classes, brinquedos, brincadeiras e por aí vai. A faculdade, se não for uma meia... O que seria uma matéria de brinquedos? Os melhores brinquedos para a criançada? Aí o professor abre uma tier list no Google e ele começa a ranquear os melhores brinquedos para uma criança. A boca vai te ensinar conhecimentos específicos para você ser qualificado como um profissional e não fazer merda em sociedade. E nem traumatizar alunos. Existe sim faculdades pagas que vão tentar te reprovar para tirar o seu dinheiro e te manter mais tempo lá. Mas até elas têm grades curriculares que são necessárias para você aprender a fazer o básico do seu trabalho. A faculdade não se preocupa em fazer algo dinâmico ou divertido que te mantenha com vontade de continuar. E bem, se a gente for pro espectro político, a gente pode dizer que no capitalismo a maior vontade de continuar um curso não é a diversão. É ganhar dinheiro. Você tá na faculdade para se formar um profissional e ganhar dinheiro. Verdade. Essa é a sua motivação. E infelizmente é o mundo que a gente vive. As pessoas em sua maioria não fazem... É por isso que eu acho muito paia medicina, por exemplo. Porque tipo, vamos lá. Quantos por cento da galera que tá fazendo medicina tá lá pra salvar vidas e não pra ganhar 60 mil por mês, sabe? É por isso que eu acho meio paia a medicina ser tão caro e o salário de médico ser tão alto. Eu entendo por que é tão alto. Mas, mano, quando o médico não tá lá pra salvar vidas e ele tá lá pra ficar rico, eu acho que começa a ficar muito mais arriscado. Sei lá, eu não sei, tipo, sei lá, eu não sei como é que funciona isso. Mas eu já conheci muita gente que quer cursar medicina por dinheiro. E, mano, não parece que eles estão dispostos a salvar uma vida, a ficar 6 horas numa cama de cirurgia tentando manter um cara vivo. Parece que eles estão lá querendo ganhar 60 mil no final do mês. Então, sei lá, eu acho que esses são os casos que eu sou um pouco contra esse tipo de coisa. As coisas porque é legal e divertido, mas porque isso vai beneficiar elas de alguma forma. Idealmente não seria assim, mas é como as coisas são. E graças a isso, os cursos online sobre absolutamente qualquer coisa meio que ganharam uma má fama. Por conta disso, a faculdade não pode fazer algo que seja impossível de passar. Até porque quem reprova e paga a faculdade pode só pagar a outra. É verdade, isso é true. Ser super-herói parece um emprego tão mais legal que tristeza. Mano, é muito arriscado 60 mil aonde? Mano, eu não sei quanto é que um médico ganha no Brasil. Deve ser, tipo, entre o quê? Um médico foda. Então, tô falando de um médico iniciante que ganha uns 5 mil, 3 mil por mês. Tô falando de um médico pica, mano. Um médico, tipo, 20 mil, que tem o próprio consultório, que já é requisitado, ele é chamado pelos pacientes, já tem uma equipe. Eu tô falando de um cara desse nível de médico, não o cara que acabou de começar a carreira, tá há 4 anos só sendo médico e, o médico que tá aqui há 3, 4 anos de carreira, ele deve estar ganhando uns 5 mil por aí, vai? 5 mil, 6 mil, 8 mil talvez por mês? Obrigado pelos 2 reais. Mano, será que é um bot esse? Obrigado pelos 2 reais, meu mano, Mili JPEG aí, meu mano. Watch my video, já olha, meu mano, deixa eu só acabar isso daqui. Tem muita gente que tem preconceito, porque de fato tem muita porcaria mano, nesse eu meio. não acho que eu vi, mano. Eu tô achando que ou é um cara muito suspeito e estranho, ou é um bot, mano. Pode ser um bot, né? Nada é impossível. Aí agora ele volta pros cursos online e que eles ganharam uma má fama. Esse é o gancho pra ele introduzir que o curso dele vai ser diferente de todos os outros. Concordo, Brabo. Tem muito curso online e professor de escola sendo ruim, mas ainda assim a escola acaba sendo menos pior do que um curso Oxi, Hatsune Miku, minha rival, você me derrotou naquela ilha por sorte, Zawarudo. Justamente por conta da estruturação ser pensada por muitas pessoas e não Vê o por Discord, mano, eu vou dar um bisu, vai. cara só que nunca estudou didática. Porque as aulas de um curso não podem ser exatamente como um vídeo no YouTube, ensinando da mesma forma, com edição bonitinha, com roteiro, que ensine rápido e sem enrolação, e ensine de verdade. Chega a ser bizarro, porque o conteúdo no YouTube é grátis e bom, aí quando você
paga por um conteúdo, ele é uma porcaria. Não faz sentido nenhum. Aí aqui ele fala dos ideais dele e eu concordo. Por que as aulas de um curso não podem ser assim? E daí a gente lembra que o conteúdo gratuito do YouTube também, em sua grande parte, é ruim. Ele mesmo na paródia que ele fez sobre... ele tá filtrando também, né? Porque a maior parte é tipo, ai, por que não fazem tantos animes bons, que nem Jujutsu Kaisen? Ah, não, tipo... Eu não sei o que eu ia falar, eu ia fazer uma analogia boa aqui, tá? Ia ser uma baita analogia. Um curso gratuito demonstrou... É a mesma da descriação da conta da... Ah, suspeita, hein? Suspeita. Algo que poderia ser um vídeo do YouTube. A verdade é que a grande maioria dos cursos vai ser ruim, porque a grande maioria dos cursos gratuitos e pagos estão sendo entregues por um professor despreparado e desesperado. Então, por não querer me misturar com essa gentalha, eu nunca fiz um curso. E também porque eu sempre achei que eu não tava pronto pra fazer um curso. Porque eu sou só uma criancinha brincando de fazer vídeo pra internet, o que eu tenho pra ensinar pra alguém. Ele não é uma criancinha. Ele tem CNPJ e fecha patrocínio com empresa grande. Tem o próprio negócio, a própria empresa, assim como todo youtuber que fecha patrocínio tem. Isso é um apelo pra emoção, pra gente achar que ele é fofo e humilde, embora ele tenha inflado o próprio ego durante o vídeo inteiro. Eu tô nessa porra desde que eu era um feto. Mesmo quando eu não criava jogos de verdade, eu via vídeos, eu testava diversos programas. Eu tô imerso nesse mundo há mais de uma década. Eu sei o caminho e os erros que você não deve cometer na sua jornada Gente, faculdade, então eu não posso falar muito desse vídeo? Pô, mano, tu é um deus vampiro, eu acho que tu tem mais conhecimento que uma faculdade pode dar. desenvolvedor. Aí agora ele fala do histórico de vida dele, onde ele se vende como um bom mentor e por que ele é qualificado pra te ensinar. Então, se isso não é estar pronto, o que caralhos é estar pronto? Aprender didática, pelo menos a base. Experimentar dando aulas Fazer um mestradozinho em pedagogia também ajudaria, hein, Todinho? gratuitas, receber feedback com elas, aprimorar o seu método antes de vender. Eu tenho plena certeza de que eu consigo ensinar alguém a criar jogos. Pior é que você consegue mesmo. Ensinar bem, aí é uma questão de que tipo de aluno você vai pegar. Aí é Porque tu foda. não pareceu ter muita empatia com seus colegas de classe que aprendiam mais devagar que você. O que me leva a questionar se você teria empatia com seus futuros alunos, que também não aprendessem na mesma velocidade que você tá esperando. Pra falar a verdade, o curso já tá em produção há muito tempo e agora ele tá na fase final. Eba, Todinho, parabéns pelo curso. Todinho. Mas me preocupa de verdade que você pensou em entender a motivação dos seus alunos agora que ele já tá na fase final. Isso indica que o seu curso não foi estruturado com os teus futuros alunos em mente, e sim com um aluno idealizado na sua cabeça. Eu quero que seja dinâmico, divertido e objetivo, sem enrolação, sem enganação, sem frescura. Ele descreve de novo os ideais dele, são ótimos ideais. Vamos fazer o Juninho entregar flores pra Jubes-Creus e depois eles irem no encontro e etc. E muitas coisas muito românticas que acontecem quando você entrega uma flor para uma mulher. E tá o Juninho, é só o Juninho, está aqui, é só o Juninho. Aí aqui tem um cofre. É um micro-ondas, mas finge que é um cofre. Aí aqui ele dá uma demonstração do curso dele. E o Todinho é... Ele não meio que tava enrolando e fazendo piada e não sendo didático e direto no bagulho dele? Ele tava pausando pra fazer piada, dublagem, um monte de coisa assim? Meio que não vai contra literalmente tudo que ele tava descrevendo há uns 10 segundos atrás. esperto. Mesmo sem ter estudado didática, assim como outros educadores, ele percebe que ele precisa cativar o aluno com informações do cotidiano dele, bem à la Paulo Freire. Então, em vez de usar elementos da vida individual do aluno, já que vai ser um curso online e ele não conhece os alunos, ele apela para elementos de comédia e nomes engraçados. Show de bola. O problema é que ele diz que ele não enrola, mas nessa demonstração ele enrola sim. Só que em vez dele ser um professor falando do divórcio dele, ele mostra um micro-ondas no lugar de um cofre, ele fica enrolando mostrando que a câmera... Não. O vídeo do Todinho é um puta bagulho de marketing. E é um marketing bom, sabe? Se não fosse a Reply esculachando ele, o vídeo em si é um baita bagulho de marketing bom. Sem as pausas da Reply criticando cada segundo do vídeo. O vídeo em si é bom, sabe? E uma pessoa normal não pegaria as coisas, porque ela tá explicando exatamente o que ele tá fazendo. Uma pessoa normal não sabe o que ele tá fazendo ali. Pra ela, ele tá realmente tipo, pô, real, eu também não gosto de escola. Real, eu gosto muito do Todinho. Nossa, eu queria aprender as coisas de forma mais dinâmica, como se fosse um vídeo no YouTube. Nossa, o conteúdo dele tem dublagem, engraçado e edição de vídeo, parece super interessante, sabe? Ele tá se vendendo bem, ele tá vendendo muito bem, pra falar a verdade. A questão é que a Replay tá pausando, explicando cada um dos erros e cada uma das jogadas de manipulação de marketing que ele tá fazendo. E aí você percebe como não é tão bom assim.
tá girando sem necessidade, quando ele poderia ir direto ao ponto, segundo a crítica dele. E por fim, ele dubla os personagens sem necessidade, enrolando o tempo do curso. Essa enrolação que todo professor faz tem um propósito que logo eu falo, mas eu só quero pontuar como ele se contradiz, criticando a enrolação de outros professores quando ele faz isso. Quero que você assista as aulas desse curso e esqueça que é um curso. Você vai se distrair vendo as aulas e vai ter que assistir ela de novo porque você esqueceu que era um curso, porque você se distraiu achando que era um vídeo legal de entretenimento. Aí aqui ele joga a merda no ventilador. Então, se a pessoa se distrai ao ponto de ter que ver o vídeo de novo, não é literalmente contra todas as coisas que você falou durante o vídeo. É literalmente o oposto de tudo que ele acabou de comentar. Se a pessoa tem que perder tempo vendo o vídeo 3 vezes, então não é didático e nem direto. E ela se perde e fica confusa. E se perde tanto no vídeo ao ponto de nem perceber que o vídeo acabou. Tipo, é tudo que ele não deveria fazer, mano. Esse vídeo é bom de assistir, vídeo ruim pra convencer a vender algo, justo. distrai e tem que ver a sua aula de novo porque ela esqueceu que era um curso, não foi uma boa aula, foi entretenimento. E existe uma grande diferença nisso, porque você não tá vendendo entretenimento, você tá vendendo um curso. Apesar de comentarem, eu já devo adiantar que não é possível implementar as dificuldades de um aluno após o curso já tá montado. Dá pra fazer uma gambiarra, colocar mais aulas no final ou no começo, como apêndices, mas toda a metodologia já foi comprometida. Eu não quero só vender o curso e abandonar ele lá. Eu quero fazer eventos dentro desse curso, tipo Game Jams, valendo prêmios em dinheiro pra incentivar a galera a finalizar e criar um jogo de verdade. Isso Inclusive, a primeira Game Jam eu quero que tenha um prêmio de 10 mil reais no Pix. Maneiríssima Isso é ideia legal. de fazer Game Jams com prêmios legais. A ideia de fazer desafios de classe surgiu com La Salle em 1670, junto com diários de classe. Ideia nem um pouco ultrapassada. Tô brincando. Se a gente usa até hoje é porque funciona. E é isso aí. Em breve, muitas novidades. É o equivalente a fazer uma... Como é que é aquelas competições de classe lá, que a galera tinha de esporte? Aquela competição esportiva que tem nas escolas, gincana. De fazer aquela gincana esportiva entre as salas pra forçar a galera a fazer exercício e socializar entre outras salas. É bem legal. E é isso. Ele finaliza o vídeo. Então, vamos lá. Eu vou explicar um conceito muito complexo da forma mais simples possível que eu consigo para ensinar vocês porque as pessoas geralmente não aprendem. E o que a gente pode concluir com o vídeo do Todinho? Existe uma teoria bem consolidada em que a gente, para aprender, tem que entrar num local chamado de zona de desenvolvimento proximal, que você pode imaginar como uma sala no formato de um triângulo. Lá... Nem fudendo que ela vai falar do triângulo. Ela vai comentar do triângulo, não vai? Um ambiente propício para o ensino, um professor com capacidade de ensinar e um aluno disposto a aprender, né? Ela vai falar sobre isso, não vai? Se for sobre isso, eu vou me sentir muito gênio. Não vou mentir não, mano. Vou me sentir gênio. Lá, o aluno numa ponta vai junto ao professor que tá na outra ponta pegar um conhecimento. Eu sei quem é o La Salle, pô. Eu que dei aula pra ele. Eu acho que o La Salle é um pouco mais velho que você, não? Que pode parecer um grande nó amarrado e que ele vai ter que desatar e transformar em algo que ele sabe. Para pensar nessa história, eu quero que você visualize o espaço como um espaço mesmo. Nele precisa ter 3 coisas. O mais básico de tudo é o conhecimento. Essa bola de fios que tá toda emaranhada. O conhecimento tem que estar lá facilitado e se conectando com coisas que o aluno já viu antes. Ou seja, é um fio que já vem com o aluno. Depois tem que ter o professor lá, como um facilitador de acesso a esse conhecimento. Vai ser a pessoa que vai ajudar o aluno a desatar os nós por conta própria. Se tem um professor lá, sem motivação, egoísta, com um salário baixo, não sendo valorizado pela sociedade, o espaço inteiro tá infectado. Se tem um aluno lá... Você nasceu 10 mil anos... Mano, foi mal pausar o vídeo pra falar o Joe que não tem nada a ver. O Jill não nasceu tipo em 1900 e pouquinho, não foi 10 mil anos atrás, pô, senão não faz sentido. Senão os Joestar já estariam na centésima, milagésima geração, pô. Você nasceu em 1900 e pouco, não foi? Arrogante, cheio de si, que não quer interagir com o professor, ou não quer nem entrar lá, ou só quer pegar o conhecimento sozinho, o espaço também tá infectado. E se o conhecimento que tá lá tá deturpado, tá muito avançado, além das capacidades do aluno, ou tá subestimando as capacidades dele, já estando todo desatado, o espaço também tá infectado. Para um aprendizado acontecer, seja num vídeo gratuito do YouTube, seja numa sala de aula, seja num curso pago online, seja embaixo de uma árvore conversando com alguém mais velho que você, todos esses elementos precisam estar limpos.
precisam estar bem condicionados. O Ou conhecimento seja, tem que ser... É literalmente o que eu falei, só que você troca o ambiente propício para ensino e coloca no lugar conhecimento embrenhado, né? Enmarolado, não sei como é que se fala a palavra. É a mesma parada. O ambiente propício para ensino e um conhecimento embaralhado, né? Embrenhado, é a mesma coisa se você for ver no geral da coisa. Mas o aluno com vontade de aprender e um professor propício a ensinar a gente repetiu igual. ser adequado para a capacidade do aluno que ele tem no momento. O aluno tem que desejar... Ele não entendeu a referência à música? Mano, eu não entendi. Putz, aí você me fodeu, porque acho que ninguém do chat pegou a referência da música. Já estar naquele espaço. E o professor tem que desejar ser um auxiliador. Por isso que é impossível ensinar quem não quer aprender. Toda vez que um professor para uma aula e começa a contar uma história, uma piada, uma curiosidade, ele tá, didaticamente falando, te convidando como aluno a entrar nesse espaço, a simpatizar com ele, a não ter medo de que ele te ajude a desembaralhar os nós do conhecimento com facilidade. Existem alunos com altas habilidades, que pelo que o Todinho descreve é o caso dele, e esses alunos são bem prejudicados quando não encontram professores bons ou professores preparados, porque eles começam entrando nesse espaço com boa vontade e encontram já todos os nós desemaranhados. Um bom professor veria a situação e proporcionaria um desafio a mais para esse aluno específico. Um professor desmotivado e cansado da própria vida miserável ignora, porque em teoria o aluno já obteve o conhecimento, já desatou os nós. Isso faz com que um aluno com altas habilidades ou neurodivergente não se interesse em interagir com a figura do professor, e ele não aprende a desatar os nós por conta própria. Caralho, e no futuro, mano, quando ele... Ela falou tanto e tão bonito que eu fiquei até quieto, mano. Tá aí, ó, falou tudo, não preciso nem implementar nada. Até a cabeça em algo que é realmente complexo, ele não vai ter aprendido as ferramentas de como desatar esses nós. Ele não vai conhecer uma tesoura, ele não vai saber puxar um laço, porque tudo sempre foi dado de mão beijada pra ele. E por consequência, ele não vai conseguir também... Esse é um problema que acontece muito em escola com aluno prodígio, mano. Tem muito aluno que na época de escola não precisava estudar, ia sempre bem nas provas e amassava na escola. E se fode quando chega na faculdade. Por quê? Porque o cara se dava tão bem e tinha tudo tão de mão beijada que ele não aprendeu a estudar. Ele não sabe estudar uma matéria, ele não sabe aprender. E aí ele se fode na faculdade pra aprender a aprender. É muito louco isso. Então, caso você aí esteja vendo esse vídeo, seja aquele aluno prodígio que fala, nossa, é muito louco, mano, eu só preciso prestar atenção na aula e eu já entendo a matéria inteira, eu nunca preciso estudar e tal, mano, começa a se forçar a estudar, mano, porque você vai penar muito no futuro se você não souber aprender, mano. É tipo uma das capacidades humanas mais difíceis de se desenvolver quando você já tá mais velho, e uma das mais importantes de você desenvolver quando você é mais jovem, mano. Você acabou de me descrever na parte de aluno. É isso daí, Marcelo. Esse bagulho é muito perigoso, tem que tomar cuidado, mano. Eu acho que eu seria um ótimo professor. Qualquer coisa que eles fizerem era só dar um abraço quente no cachorro dele. Opa, que? No cachorro? Ah, tá. Não, que horror. Que horror, cara. Não, nem me lembra disso, mano. Eu gosto de você como vilão até eu lembrar que você chutou o cachorro do cara, mano. Não maltrate demais, gente. Explicar para as outras pessoas como resolver problemas, como desatar o nó delas, não se tornando um professor tão bom. Esse aluno não vai saber como estudar. Ele vai se convencer que tudo é muito fácil ou extremamente inalcançável. E principalmente ele vai pensar que é o professor que explica mal e se exibir da culpa de, bem, falar que ele precisa de mais desafios. Exigir que o professor note ele. Esses alunos que têm altas habilidades acabam sendo condenados por encontrarem professores ruins. Assim como alunos com dificuldade também são condenados quando encontram profissionais ruins. Que é o motivo de que faculdades existem, né? Se você faz uma faculdade, você em teoria aprende como ser um professor bom. Um professor de um curso online não conhece seus alunos, e a chance dele encontrar alunos que ficam nesses casos é enorme, sendo acima da média ou abaixo da média, principalmente em cursos introdutórios, porque provavelmente um aluno de altas habilidades já teve contato com outros cursos antes. Então, se esse professor não consegue pesquisar sobre para quem ele vai dar aula, a chance do curso dele ser muito introdutório e insatisfatório para esse tipo de aluno é muito grande. Existe uma matéria na faculdade de pedagogia só sobre como estruturar um curso, que ajuda a gente a dar ferramentas de como pensar num aluno hipotético. É o equivalente a um curso de como ficar milionário te ensinando a vender curso para otário sobre vender curso, né?
É uma aula na escola te ensinando como dar uma aula, mano. É muito louco esse paradoxo dos professores. Mas sempre em uma média, sem um destaque. Se o Todinho mais jovem visse o próprio curso dele, a chance de que ele mesmo se criticasse como aluno seria alta, dado ao modo como ele, como aluno, encara as tentativas de um professor de tornar a zona de desenvolvimento algo mais interessante. Ele provavelmente se criticaria por enrolar lendo diálogos, contando histórias e ensinando pouco por aula. Mas quando ele se coloca na pele do professor, ele inconscientemente acaba... Bom, inclusive, gente, eu queria avisar aqui pra vocês, tá? Eu peço desculpa por avisar isso aqui de última hora, mas... Estão me chamando... Ixi, Maria, peraí. Rapidão. Não, tá de boa. Mas, ó, gente, talvez... Falta uns 10 minutos... Falta 8 minutos pra esse vídeo aqui acabar. Talvez esse aqui seja o último react da noite, tá? Que... Né, eu disse que tem gente aqui na minha casa e eles estão indo fazer um bagulho e eu acho que eu vou ter que ir junto, tá? Então, só avisando, talvez aqui seja o último react. A gente já bateu 3 horas de live, então tá tudo certo. Mas peço desculpas aí, tá? Eu acabei recebendo a mensagem agora, tá? Só foi mal aí. Ai, desculpa. Repetindo padrões que ele aprendeu na própria escola. Estão nela desde Comênios. Mais ou menos na época que eu nasci. Conhecimento que é julgado ultrapassado é visto pelo escolanovismo. Existe toda uma vertente de outra estrutura. Você é louco, não gostei dela. Ela está falando mal do Todinho. Eu adoro Todinho. Eu tomava enquanto o Jonathan estava e vinha atrás de mim. Mano, o pior que eu consigo imaginar, mano. O Jill, em vez dele tá com uma taça de vinho, o Jotaro, tipo, aquela cena da escada que o Jill ele fica botando a pessoa pra baixo da escada, que é ridículo se for pra pensar que ele tava, tipo, parando o cara, pegando ele no colo e botando ele mais pra baixo da escada. Mas, tipo, em vez dele tá com uma taça de vinho ou de sangue, ele tá com um todinho, com um canudinho, mano. Eu consigo imaginar isso vindo de Jojo. Estruturação de escola que pode existir, outros métodos de aprendizado, outros tipos de trabalho, que não se enquadram como cursos, se enquadram numa estrutura de projeto, onde o aluno escolhe o projeto que ele quer aprender e ele vai ver todas as matérias relacionadas a esse projeto, a esse interesse que ele tem. Isso é um método de ensino mais atualizado, de uma vertente de escolanovismo, que é feito ainda assim numa escola, com pares, com outros alunos e com professores como facilitadores, e não cursos online. Cursos online são uma repetição da escola, só que online. E a maioria dos cursos online e tutoriais do YouTube são ruins porque eles não seguem uma regra que foi pensada em 1500, que é de tornar o conhecimento fácil, progredir do mais fácil para o mais complexo, e ensinar o interessante, repetindo apenas se notar que o aluno não aprendeu. Eu não defendo a escola brasileira como um todo, principalmente como ela está agora com essa estrutura do novo ensino médio, onde a proposta de estabelecer um novo ensino médio para o ensino médio também aumenta a carga horária dos alunos, fornecendo uma formação geral básica e mudando as regras para os itinerários formativos. Principal inovação da última reforma feita em 2017. Nossa, foi mal, porque eu comecei a ler isso com soluço. Mano, então tá tendo mais tempo de aula? Vocês estão tendo, tipo, aula integral agora, mano? Geral, todo mundo, mano? Nunca comprei curso online, é tudo furado, igual o que eu fiz com... Tudo que ele falou tem... gênio, igual eu fiz com o Kakyoin, justo demais. Pedagogos não foram tão bem consultados para formar ela. E ela tá sendo feita para formar mais mão de obra do que intelectuais. Mas eu quero aqui mostrar que o que ele disse... Pô, mas escola em geral tem mais foco de fazer mão de obra do que gente que pensa, não? Não, eu acho que durante todo o vídeo, é bobagem. Existe sim uma falha no nosso sistema educacional, feita pelos nossos políticos. A escola faz mão de obra e a faculdade faz intelectuais, é meio que assim que funciona. O salário dos nossos professores é extremamente baixo, e eles chegam cansados e não têm nenhuma motivação para convidar cada um dos alunos deles a entrar numa zona de desenvolvimento todos os dias. Eles não têm força física, depois de ter que trabalhar em 3 escolas, de prestar atenção em cada uma das suas turmas. E eles acabam sendo... Mano, isso é muito louco, mano. A maioria dos professores dão aula em várias escolas diferentes, mano. Já me aconteceu de eu trocar de escola e eu encontrar o mesmo professor em outra escola dando a mesma aula, mano. Isso é muito louco pra mim, mano. Se eu não me engano, o novo ensino médio tava tendo aula até meio-dia pra depois. Pô, mas meio-dia, quando eu tava no Brasil, a minha aula acabava, tipo, 12h55, pô. Então não mudou nada. Eu sinto que já sei quem é o Jill, mas não vou estragar a graça. Mano, eu gostei do Jill, mano. Gostei do Jill. Professores ruins por consequência. Agora, se você for numa escola de elite, onde os professores têm dedicação exclusiva, uma melhor condição de... O Jill é o roleplay positivo da... Sem querer estragar a imersão do meu mano Jill. Mas ele é o roleplay positivo da live, sabe? O culto, o Jill, não é alguém fingindo ser uma pessoa. É um cara que já é da live...
sendo o Jill, mano. É bem mais legal do que quando é, tipo, sabe? Quando é esquisito. Vida, os alunos magicamente aprendem mais e gabaritam vestibulares. Não é uma coincidência, é uma estruturação social feita para que a escola reproduza a sociedade como No ensino médio piorou isso? Vocês estão saindo que hora? Quer dizer, vocês não, né? Porque a maioria do meu chat não tá fazendo ensino médio, mas... vocês sabem que horas que a galera do ensino médio agora sai da escola? é atualmente. Se um elo da tríade do conhecimento Pra poder falar é que é o fraco, Jill? não se Foi mal ficar pausando, cara, que eu tava lendo o chat e pausam toda hora. Mas, mano, não estraga a piada não, mano. Deixa o cara aí, mano. Se ele quiser, ele se revela algum dia aí. Vamos deixar no mistério. forma esse espaço e o aprendizado não acontece. Se um aluno é traumatizado Nossa! com o ensino... 1 até 5 da tarde. Tu sai 5 da tarde da escola, começa às 6h30, tá? E é normal que a aula acabe ter 4 horas de duração. É normal a aula ter 4 horas de duração? Uma aula? Tá louco? Ele não vai aprender. Se na casa dele todos os parentes deles dizem o tempo todo que matemática é difícil, que matemática é complicado, que matemática não é legal, ele vai chegar na escola Isso que eu tava antes dizendo, de ter mano. trocado Não venda negativa à escola pros seus filhos e pra ninguém, mano. Porque ele já vai chegar com preconceito na escola e ele não vai querer aprender, mano. Ele vai chegar sofrendo. uma palavra com um professor de matemática e já vai achar que a matéria é complicada. Já vai começar com o pé esquerdo. Se o conhecimento que é ofertado na escola é mal regularizado, se ele não é pensado no tempo de aprendizagem do aluno... Em 1800 existia escola também. Pera aí, pô. Tu foi na escola. Eu lembro de você na escola, chipadaço, batendo no de outra, mano. Eu tava lá, eu lembro, pô. Exigindo de um aluno normal mais do que ele pode entregar, como a gente tá vendo no ensino médio de agora, o aluno também não vai aprender, porque é um nó muito grande pro aluno desatar e pro professor ajudar. Deus, já foi comprovado que dependendo do que você almoça antes de fazer uma prova, os seus resultados... Ah, tá, dia de aula. Nossa, que susto, mano. Eu fiquei... Não, é que eu li 4 horas ali, isso aqui. Começa às 6h30 e vai até meio-dia mais ou menos. Pô, tá suave, pô. Pra mim é o padrão, mano. Chegar em casa 1 da tarde é bom demais, mano. Na minha época de escola eu chegava em casa tipo 6 da noite. Mano, é uma merda, mano. Minha aula na minha época de escola começava às 7h15 e eu chegava em casa 6 da noite, 6, 7 da noite. Às vezes eu chegava 8 horas, mano. Era horrível. De tanta recuperação que eu pegava, mano. Os resultados vão ser diferentes. Porque até só louco. Hoje ela foi mais levinha, eu posso dizer. Mas é legal, mano, que vem a galera... Porque... Obviamente tem mais gente que tá na TV que não contabiliza no número pra vocês. Mas, mano, eu gosto quando tem... Quer dizer, obviamente eu gosto quando tem gente pra caralho na live. Tem 200 pessoas na live. Mas, mano, quando tem menos gente, principalmente quando a galera é participativa, né? Pô, ninguém, Felp, o Jill, meu mano Jill e tal. A live fica mais gostosinha. Porque a coisa que me incomoda, vou ser bem sério com vocês. A coisa que me incomoda na live não é quando tem pouca gente numericamente falando. É quando o chat fica quieto. Eu odeio quando o chat fica quieto. Eu gosto de ficar lendo o chat. A coisa que eu mais gosto na live, fazendo live, é quando o chat tá movimentado. E obviamente é mais fácil ter um chat movimentado quando tem bastante gente, porque aí várias pessoas comentam e tal. Mas pô, por exemplo, eu prefiro muito mais ter 4 pessoas na live, onde todo mundo tá comentando e falando sobre o assunto que eu tô comentando na live, do que ter 15 pessoas e o chat tá em silêncio puro, mano. Silêncio ensurdecedor. A forma como o seu estômago se comporta afeta a maneira que você pensa e o seu desempenho prático. Ensinar é muito complexo e simples ao mesmo tempo. É complexo porque tem vários fatores que podem prejudicar o seu aluno. E simples porque se você tiver boa vontade, apesar de todos os problemas, e se o aluno tiver boa vontade também, o aprendizado acontece. Mas quanto mais problemas, mais boa vontade se precisa ter. Eu mesma quero montar um curso. Já dei aula de desenho umas 12 vezes de graça no meu servidor para ganhar experiência. E ainda assim, mesmo tendo faculdade, eu não acho que eu masterizei a minha técnica. E não me sinto pronta para isso, porque eu não tenho experiência prática suficiente. Eu fico feliz pelo Todinho tentar. Vamos vender um curso, coaching, como vender curso. Tô te chamando aqui pra gente fazer uma colaboração 50-50 pra mim e pra você. A gente engana uns trouxa e farma uma grana legal, mano. E eu tenho certeza de que como ele tem vontade e conhecimento, 2 fatores básicos para quando o chat está parado, parece que o Egito fica chato. Bom aprendizado, já estão preenchidos. Mas isso vai ser... Por que você tá no spamming hoje, mano? Que você tá nessa vibe de spammer hoje, mano? Do nada você começa a spamar, mano. Qual é a graça de fazer isso, cara? Adequar as necessidades dos alunos dele, isso só dá pra saber com experimentação. Etapa que ele mesmo admite no vídeo que foi pulada no desenvolvimento do curso. Hoje,
Realmente hoje estão sendo debatidas metodologias na academia de como estruturar corretamente um curso de programação. E é um debate fervoroso, pois a tecnologia fica mudando o tempo todo. Da última vez que eu entrei no departamento de tecnologia e educação para pegar uma água, me perdoem pela piada, mas tinha dois professores lá com tanta atenção que eu não sabia se eu chamava a polícia ou se eu eu entendi! O Coteto tá farmando na live que tá em estreia pra sexta-feira que vem. E aí ele às vezes confunde que chat que ele tá. E aí ele fica lá. Nossa, claro que eu entendi, mano. Vai se fuder. Trancava a porta pelo lado de fora. Hoje em dia, quem se forma como programador tem que atuar tanto como aluno quanto selecionador de conhecimento, deixando apenas a parte do professor como externa. Mas você tem que montar sua própria... Mesmo nos vídeos atuais da Reply, essa pintura que ela tá fazendo aqui nesse vídeo aqui tá absurda de bonita, tá, mano? A textura tá muito boa, mano, a pintura desse vídeo aqui. Grade curricular de acordo com a sua jornada. E montar a grade curricular é algo bem difícil. Então, não falando especificamente do Todinho, mas para todo mundo que quer desenvolver jogos, saiba que não existe ainda um caminho fácil e já pavimentado em que ordem você deve aprender as coisas. Você vai entrar em várias salas, algumas com nós desatados e um professor radiante querendo te ensinar o básico, e em muitas com tantos nós que você mal vai enxergar o professor lá dentro no meio. É um baita desafio selecionar o conhecimento pelo qual você tá pronto na hora. E é uma jornada solitária também. Então, seja gentil consigo. E não faça pouco do seu colega que precisa de alguém explicando pra ele de 3 formas diferentes como desatar um nó. Tá só de boa, porque minha você... querida. Eu sou o colega que precisa que explique em 3 vezes pra mim, mano. Você já chegou numa sala com uma tesoura e todos eles já estavam desatados. Tenha empatia, tanto com os seus colegas, quanto com o seu professor, tanto quanto você mesmo. E agora, um adendo. Entretenimento e aprendizado podem parecer a mesma coisa, mas não são. Não. Ainda na metáfora dos nós, se você vê um youtuber como eu, o Todinho, o Gemaplis, fazendo alguma coisa no canal, a gente se comporta como um mágico, não como um professor. Você entra na sala, vê a gente com um nó gigantesco na nossa mão. A gente cobre ele com um paninho, fala algumas palavras mágicas, e quando a gente levanta o pano, o nó tá desatado. Você sente que aprendeu. Você ganha uma leve no... Isso é verdade, meus vídeos não são nada mais... É por isso que eu não trato meus vídeos como aulas, tá? Esse vídeo aqui do como criar alguma coisa perfeita aqui, como criar um perfeito e pá. Eu não trato eles como aula, porque eu faço a tática do paninho, mano. Eu tô lá pra entreter vocês, eu ensino o básico do básico, mas a meta é você ficar até o final do vídeo, né? Então, tipo, eu peguei o paninho ali e tal, fingi que você aprendeu como fazer um vilão foda narrativamente falando, tirei o paninho e bum, saiu um Sukuna. E aí é meio que isso, mano. Eu acho que eu ensino, tá? Eu acho que eu ensino naqueles vídeos, mas nada que, pô, você precisa estudar mais pra fazer um vilão do que só aquilo ali. Noção de como fazer, mas você não aprendeu de verdade o truque de mágica. Eu vou na próxima live porque o universo será resetado. Mano, relaxa, eu confio em você, Jill, estou do teu lado. Vou caçar o Jojo quando eu fechar a live aqui, meu bom. Você só vai estar complicando o seu conhecimento de como aquilo funciona. Eu serei Diego. Existe uma diferença fundamental entre vídeos que são feitos para ensinar coisas e vídeos que são feitos para entreter, pois as partes chatas e complicadas são deixadas de fora e sumarizadas até ao máximo. Então, e eu posso nos meus vídeos de narrativa, por exemplo, eu mesmo não falo nem... Eu falo isso no vídeo mesmo. Eu não uso termos técnicos. Nenhum termo técnico. Às vezes eu falo, sei lá, o básico do um jornada do herói ali e tal. Alguma coisa muito clássica que todo mundo manja. Mas, pô, eu não uso nenhum dos termos dissuasão de narrativa. Pô, sei lá, ninguém vai saber o que é, eu não vou usar esse termo. Eu vou falar dissuasão de narrativa explicando o que é e eu nem vou citar essa palavra. E aí você nunca vai saber os termos técnicos, como funciona, a realidade por trás. Então sempre fique sabendo disso, tá? Não levem o meu conteúdo como uma aula de aprendizado, me leva como uma base pra você entender o que você tem que pesquisar pra aprender, sabe? É meio que esse o objetivo. Eu sou o cara que ensina o que você tem que pesquisar pra estudar. Simplificar esse próprio vídeo aqui. Você nesse vídeo tem a impressão de que aprendeu como funciona a aprendizagem, como funciona a zona de desenvolvimento proximal, por que QI não é uma métrica válida e como alunos de altas habilidades podem se prejudicar durante toda a vida. Mas se eu te fizer uma pergunta específica sobre esses temas, você não vai saber responder, porque o entretenimento é assim, ele te dá o básico e o divertido, e te instiga a ir atrás do resto por conta própria. E eu, e todos os meus colegas daqui do YouTube servem pra te inspirar, não para te ensinar. Se você tá se divertindo muito com o vídeo, não tenha a ilusão de que você tá aprendendo algo com profundidade. Você tá vendo o básico em um show de mágica. E o resto você vai ter que correr atrás.
A menos que eu faça um curso. Tá aí uma ótima ideia, Todinho. Baita Valeu. ideia, Tô precisando Reply. mesmo de uma graninha. Tô brincando. Eu não vou fazer um curso tão cedo porque eu quero ver como os meus colegas se saem antes. Coletar dados pra daí soltar um meu. Ver as críticas das pessoas. Falar com os meus inscritos pra daí eu soltar um curso meu. Eu desejo muito sucesso pro Todinho e pro curso dele. Mas honestamente, ele falou besteira. E eu não quero que a minha comunidade reproduza esse tipo de discurso. Dizendo que a escola é ultrapassada essa arte, ela tá só retocando o fundo, então eu já posso falar, tá? Essa arte tá muito linda, meu. Ô, a pintura, a texturização, o cabelo, esse cabelo aqui tá absurdo. Esse cabelo, mano, que saco deve ter sido de pintar esse cabelo. Mano, o cabelo, a expressão, a textura, o tipo de cor. Ela usa uma coloração que é usado no papel, se tu fosse replicar o estilo de pintura dela, seria com... não é oil pastel, daria pra fazer com oil pastel, daria pra fazer com pastel de óleo, mas eu acho que seria algo mais como a camiseta alcohol pen, né, que é a canetinha de álcool, né, que é aquela canetinha meio aguada. Mano, é muito difícil fazer isso, mano, essa texturização. É que eu não sei como é que é no digital, né, que eu sou artista tradicional. Mas no tradicional, mano, esse cabelo é um saco pra fazer com oil pastel, mano. Puta que pariu. Também, principalmente com o álcool. O bagulho de álcool é muito chato fazer isso daqui, mano. Tem que fazer muita camada, o papel ele vai ceder, mano. É difícil, mano. Que cursos online são o futuro ou qualquer coisa assim. Diminuir um método de ensino completamente válido que ajuda grande parte da população só pra elevar o seu... Não é nada maneiro, nada contra o Todinho, muito menos contra o curso dele. Ele pode até ter um ótimo curso. Afinal, eu já expliquei que se você tem aquelas 3 coisas no triângulo da aprendizagem imaginário, você consegue aprender, mesmo que o professor não tenha formação. E ele definitivamente tá motivado a ser um bom professor e foi mal pra usar a Reply, mano, mas eu queria só mandar uma mensagem. A Reply recentemente postou esse... Recentemente não, né? Já deve fazer umas 2 semanas, um mês. Mas ela postou esse vídeo aqui, que é um vídeo falando de como é que ela tava se passando nos últimos dias. Que era um vídeo falando sobre uma doença que ela tava tendo, meio pesado, eu não vou explicar direitinho. Quem quiser ver esse vídeo aqui, e eu tenho quase certeza que ela dá um link pra dar suporte, um bagulho assim, mano. Eu peço por favor aí, se vocês gostam desse vídeo da Reply, principalmente de React, quem tá no corte, depois vai no canal dela e vê esse vídeo aqui, deve ser tipo o último ou penúltimo que ela postou. Que é um vídeo bem sério dela, falando de como é que foi os últimos meses da vida dela, sabendo que ela podia passocar no dia seguinte. E lá tem um bagulho pra dar suporte pra ela e tal. Manda uma mensagem de carinho, dá um like, compartilha os vídeos dela aí, por favor. Obrigado demais, tá? O conhecimento. Aí, o questionamento que fica é: quem que é o aluno ideal que ele imaginou? E bem, era isso que eu tinha pra dizer sobre esse assunto. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Reply, cria curso. Não, mas me faz um pix. Quem sabe você não consegue me convencer desse jeito, hein? Falou, gente. Falou! Eu também sou um artista tradicional. Você também não acha que as pedras de hoje estão ficando piores pra usar tinta? Mano, eu sou um artista que eu uso uns materiais tipo óleo pastel, tipo caneta de álcool e tal, nanquim, mas eu não uso tinta, mano. Eu não sei como é que tá rolando tinta hoje em dia, tipo, o que seria pedras? O que seria, como assim, as pedras de hoje em dia estão ficando piores pra usar tinta? Não tem ideia o que é isso, mano. Curious Dragons, não me lembro dele, não. O que vocês estão falando? Dragona? O que vocês estão falando? Ah, tá, eu tô perdendo no bagulho do Jojo de vocês. De qualquer jeito, mano, baita vídeo foda, tá? Baita vídeo foda. E, mano, é isso, mano. Vão dar um suporte pra Reply, falando sério. É bem importante. Ela é uma das melhores criadoras brasileiras, na minha opinião. Principalmente focado em aula e conteúdo didático em geral, tá? Ela é muito boa nesse tipo de conteúdo que ela faz. Ela tem um estilo bem próprio, bem único desse bagulho de... Ela foi meio que uma das primeiras a popularizar esse estilo de, tipo, falar enquanto você tá desenhando, né? Speed art de fundo enquanto você fala sobre o tema e uns mini inserts de meme no meio, mano, e gif e tal. E, mano, o canal dela é bom demais, super recomendo. Eu acho que ela é muito menor do que ela deveria ser. Ela deveria ser do tamanho de uns canais bem grandes, falando aqui, tipo, um piscine que pega 100k de view postando vídeo todo dia e tal. Um bagulho desse nível, eu acho que ela merece. E, por favor, dê suporte aí pra ela aí na descrição. Um beijo, um abraço, muito obrigado. Hype o vídeo, dê o like e... Bye!